Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, estamos aqui para dar continuidade no nosso propósito aqui, Deus e a ciência. Hoje vamos dar sequência no nosso tema que a gente tinha abordado, evolução científica versus evolução espiritual. Hoje é o episódio de número 6, como eu expliquei para vocês, cada episódio está sendo atribuído a cada gravação que a gente faz. Então, se nas playlists diferentes que a gente for criando, assuntos diversos, cada assunto pode receber um episódio que não estará necessariamente na sequência, porque a gente vai gravando assuntos diversos e conforme for se encaixando, a gente vai colocando dentro de cada playlist, ok? Então esse é um esclarecimento que a gente já havia feito, mas a gente está falando para aquele que porventura não viu o episódio de número 5. Bom pessoal, então a gente falou, fazendo uma breve recordação, a gente falou sobre a constituição de um modelo de um sistema computacional. A gente falou que o núcleo é representado por Deus e a gente havia abordado que os drivers, que estavam associados ao núcleo, tinha o papel de levar a informação que vinha do processamento, a princípio representado por Deus, para fora do sistema. Então a gente falou sobre esta realidade. Então aqui nós temos o projeto original, as duas áreas estão em amarelo, quer dizer, os drivers estavam incluídos dentro do sistema e essa figura inicial fala do sistema já comprometido. Então a área vermelha é quando Deus lança para fora os drivers que foram a princípio danificados. Então essa aqui é a realidade de hoje e essa aqui é a realidade original. Então a gente falou sobre isso. E aí a gente colocou para vocês a ideia, o conceito de que nós fomos criados a princípio para funcionar como driver e também representar o que ocorre numa memória. Então a memória ela recebe informação e a memória transmite a informação que nela está contida. E aí a gente falou que a gente tem esse papel de receber informação e de transmitir informação. Então a gente falou sobre isso. E a gente havia visto que o texto que confirma isso é João 14, versículo 26, que ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito." Então a gente falou que o Espírito Santo ele nos dá a instrução, nos dá a informação, ele nos ensina e ele também faz lembrar, ou seja, ele acessa a memória, que somos nós, e ele faz a gente lembrar para que a gente verbalize a informação que está gravada em nós, para que essa informação vá para fora, cumprindo assim em nós o papel de drive. Então, eu quero colocar aqui para vocês que apesar de a gente ser um driver que está danificado, a gente continua operando como driver, A gente continua fazendo essa função. Então é interessante a gente perceber isso, que mesmo depois da danificação lá da corrupção que houve, do modelo original, o homem continua fazendo esse papel. E aí a gente falou que em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então a gente não foi chamado para falar de nós, Memória não fala dela, memória pega uma informação e transmite. Então, se você quer saber um pouquinho mais na íntegra sobre esse assunto, vai lá na nossa playlist, Evolução científica versus evolução natural, Evolução espiritual versus evolução científica, ou vice-versa, Você pode ir lá e conferir, você vai ter mais detalhes, No episódio 5 a gente vai dissecar algumas coisas que aqui a gente só está fazendo menção, ok? Então a gente foi chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, Então a gente foi chamado para transmitir as virtudes do núcleo, usando uma linguagem para você entender, as virtudes daquele que nos chamou, que é Deus, Então a gente foi chamado para transmitir essa informação.
E a gente colocou também, no episódio 5, fazendo uma pequena abordagem sobre isso, a gente falou que o que estava no projeto original de Deus está acontecendo através da evolução tecnológica. Como é que a gente pode perceber isso? A quantidade de informações que a gente tem acesso é muito maior do que a quantidade de informações que a gente gera. Ou seja, a informação que vem até mim, para mim carregar, né, como memória, é muito maior do que a informação que eu propriamente vou produzir. Então veja que quanto mais a tecnologia avança, mais parecido com o modelo original nós estamos, pelo menos na questão natural, na questão tecnológica. Então a gente está baseando o que está acontecendo no mundo natural e a gente está vendo que o reflexo do que está acontecendo, na verdade, é o propósito original voltando, né, a cada vez mais a ser visualizado, podemos dizer assim. Então, muito mais informação eu tenho na rede do que a informação que eu produzo. Ainda que eu produza a informação que está disponível nos meios tecnológicos é muito maior. Então a gente está mais para receber e transmitir do que, na verdade, para criar, embora a gente possa criar muita coisa. Então a gente falou sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre uma coisa que é chamado, né, na área da tecnologia, na área da criação tecnológica, a gente vai falar sobre uma coisa que é algo importante, que é o Design House. O que é o Design House? O Design House, para você que não é da área, é o direito autoral. Né? Hoje está muito na moda falar essa palavra, direitos autorais, né? No YouTube a gente vê isso aí, as pessoas às vezes não rodam uma música porque está sujeita ao direito autoral da pessoa que escreveu, da pessoa que gravou. Então a gente está num momento em que isso é facilmente entendível, né? Nunca se entendeu tanto sobre direito autoral como nesse tempo. Então, a gente quer trazer justamente esse conceito para você meditar, que se a gente está enxergando nas escrituras, que tem mais de 4.000 anos, alguns textos, o que na verdade já está também ocorrendo na tecnologia, quem é que veio primeiro? Uma pergunta para a gente refletir. Quem é que surgiu primeiro? Um texto de 4.000 anos ou uma tecnologia que veio recentemente aí se estabelecer na nossa sociedade? Então a gente vê que o que está na escritura é muito mais antigo. Então a gente pensava que a criação, o design house, né, que é o modelo do projeto, na verdade era nosso, mas na verdade a gente começa a entender, pelo que a gente tem apresentado, que o Criador, que é Deus, ele na verdade tem o direito autoral. Só que a diferença de Deus para o homem é que Deus permite que o homem utilize as tecnologias que ele nos inspira a criar, né, podemos colocar assim, e ele não cobra por isso. Né? Deus, ele é detentor de todas essas maravilhas que a gente já tem visto, e vamos ver algumas hoje, só que Deus não nos cobra por isso, ou seja, Deus nos deu não só os elementos naturais, água, luz, calor, mas Deus também nos está mostrando que o princípio que está por trás da tecnologia, na verdade, já estava escondido dentro das Escrituras. E pelo fato das Escrituras serem mais antigas, prova que Deus é que tem o direito autoral como Criador, certo? Porque quem faz primeiro é aquele que fica sendo o autor, né? Aquele que registra a primeira patente, aquele que fica conhecido, melhor dizendo, daquela invenção, ou daquele princípio, daquela criação. Então Deus, ele é o detentor do design house. Você tem visto aí pelas escrituras e a gente vai continuar vendo isso hoje. Então vamos entrar num texto que nós vamos começar a entender. Hoje nós vamos falar um pouco de eletricidade, vamos falar um pouco da constituição de como funciona um sistema elétrico ou elétrico-eletrônico, né? Então, Gênesis 2,7 ele diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto, veja só, já foi bastante explorado, né? Nós já usamos ele nos outros vídeos. Mas a gente vai ver que
a tecnologia que Deus escondeu dentro dos textos sagrados, dentro das escrituras, da Bíblia, a gente vai ver que a gente pode explorar que tem mais coisas que vão mostrar para nós que Deus de fato é o detentor, né, dos direitos autorais. É que ele não cobra por isso, né? É que ele não cobra, mas na verdade a gente vai ver que dá para explorar que tem mais tecnologia escondida aqui e que a gente pode nos aprofundar nela. Então, o que eu quero falar aqui hoje, dentro deste texto? A Bíblia está mostrando que Deus, ele sopra nas narinas. Note o detalhe. A Bíblia diz que Deus sopra nas narinas. Então, nós podemos tirar um conceito aqui, que eu quero até fazer um desenho para você. Nós podemos tirar um conceito interessante. Porque Deus, ele sopra, não é na narina. Deus, ele sopra nas narinas. Note o detalhe, Deus ele sopra nas narinas. Em outras palavras, Deus sopra nesta e Deus sopra nesta simultaneamente. É algo simultâneo. Certo? Então Deus sopra nessa narina e Deus sopra nessa. Vamos dizer que o soprar de Deus, o sopro, vou até escrever aqui, o sopro de Deus, ele vem aqui, ó, ele vem aqui e ele vem nessa de baixo aqui, ó. Então, vai neste sentido e vai neste sentido, certo? Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer trabalhar aqui. E o que tem de interessante nisso? Qual é o fundamento que a gente pode explorar disso aqui? O detalhe a se perceber é que Deus estava colocando através de um sopro que não vem em uma narina ou na outra, ele vem nas duas, é nas narinas. Deus estava mostrando como é que funciona um sistema de alimentação CA. Vou escrever para vocês aqui. É um sistema de alimentação CA. Pastor, o que é isso? Língua estranha, não estou entendendo. CA do inglês é Current Alternate. Ou, em português, né? Isso é em português, melhor dizendo, perdão. Em inglês seria alternate current, poderíamos dizer assim. O que quer dizer isso, pastor? Isso aqui, traduzindo para o português, isso aqui é denominado de corrente alternada. Então, Deus ele estava mostrando que quando ele vai alimentar o homem, quando ele vai mandar energia para dentro do homem, né? Sopro de vida, vida é movimento, o movimento pode ser entendido como energia. Deus manda um tipo de energia específico. Deus manda um tipo de energia, vou até escrever essa palavra aqui, um tipo específico. Deus manda corrente alternada, ou alternate current do inglês, né? Então Deus ele faz menção de como um dispositivo tem que ser alimentado. Olha que interessante. E por que a gente pode perceber isso? Porque se eu desenhar para vocês aqui, só que é um pouquinho de eletricidade, eu vou só colocar o conceito, eu não vou aprofundar, mas o importante é que quem é da área, você pode até conversar, pesquisar na internet, você vai ver que o que eu estou falando aqui é um conceito básico da área de eletrônica ou de elétrica. Quando a gente tem a saída de um sistema, a saída de um transformador, podemos colocar esse símbolo aqui como a saída de um transformador, a gente tem que esse ponto aqui, ele é chamado de zero. O que é o zero? O zero é o terra, tá? Para quem é da área aí vai entender. Então isso aqui é o zero, isso aqui é o terra. Zero, o que é zero? Isso aqui é uma referência. Em relação a esse ponto, o polo de cima do transformador, ele tem um tipo de energia que é assim, ó. O que significa isso? Isso aqui é corrente alternada. Uma hora ela está positiva, uma hora ela está negativa. Está alternando, tá? Está alternando. E na parte de baixo da saída do transformador, a gente vai ter uma energia
que vai ser invertida. Enquanto esse aqui está positivo, esse aqui está negativo. Enquanto esse aqui está negativo, esse aqui estará positivo. Perfeito? Pastor, mas da onde vem isso? Como é que isso? Não vou entrar no mérito, de como é construído um transformador. Nada disso eu quero falar aqui. Eu quero falar para você que na saída do terminal de cima aqui, ó, vou até marcar aqui, na saída desse terminal e desse terminal, a gente tem um ciclo positivo e um ciclo negativo. Como está positivo e negativo, está alternando. Daí vem o termo corrente alternada. Então isso é para quem é da área tranquilo, não tem dificuldade. E no polo de baixo, em relação a esse ponto zero, a gente tem o inverso. Enquanto aqui for positivo, aqui será negativo. E enquanto aqui for negativo, aqui será positivo. E sempre assim, né? Acontece isso sempre dessa forma. E o que isso importa? Qual é a implicação disso aí? O que importa, pessoal, é que esse tipo de energia alternada e com os polos invertidos significa que nos dois terminais eu sempre tenho fluxo de energia. A diferença é que aqui é positivo e aqui é negativo. Agora aqui é negativo, aqui é positivo. Está sempre tendo energia, o polo está vivo, vamos dizer assim, usar uma linguagem de português aqui, né? O que é polo vivo? O polo sempre tem uma energia ali, atuando. Aqui é zero, mas aqui eu tenho uma energia atuando e aqui eu tenho energia atuando. Trazendo para a escritura, eu tenho energia atuando neste polo e neste polo de forma simultânea. Então esse tipo de corrente alternada, isso aqui em eletrônica é conhecido como eu tenho dois terminais do transformador que estão defasados em 180 graus. O que é 180 graus, pastor? 180 graus quer dizer que eles estão invertidos, totalmente invertidos. É como uma pessoa que está olhando para a direção da frente e uma pessoa que está em 180 graus em relação a ela está olhando para o lado oposto. Que é o que a gente tem aqui, ó. Aqui está totalmente positivo, faz positivo, aqui faz negativo. Perfeito? Isso é 180 graus. Então, a gente quer trazer, né? Estou explicando assim para deixar para você que não é da área pesquisar, mas para você que é da área está tranquilo. Você tem energia simultaneamente neste terminal e neste terminal. Você tem positivo e negativo, as duas energias variam simultaneamente. E no outro ciclo, na outra parte, né? Você tem negativo e positivo. Ou seja, você sempre tem energia nos dois pontos. Onde você não tem energia no meio. Então Deus está mostrando que o fato de Deus ter soprado, o sopro ser aplicado nas duas narinas ao mesmo tempo, significa que Deus estava alimentando o homem inicialmente com energia CA. Olha que interessante. Como é que a gente alimenta o nosso equipamento? Como é que a gente alimenta tudo que a gente tem na nossa casa? Como é que a gente alimenta os equipamentos de uma indústria? A gente alimenta os equipamentos com energia CA. Você liga o teu ventilador num 110 ou num 220, o 110 e o 220 é CA. Você liga numa indústria, uma máquina pesada, liga ela num trifásico, é 3 fases, 3 polo vivo, mas é o quê? CA. Ou seja, tem energia viva nos 3 terminais, né? Só para citar, não vamos explicar isso aqui, mas só para você saber. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que em todas as áreas da nossa grande esmagadora fonte de alimentação, daquilo que vem de fora para nós, porque eu tenho a bateria não é CA. Só que eu estou falando daquilo que vem de fora para nós. Deus soprou, Deus está exteriormente ao homem, né? Ele vai soprar para dentro do homem, ou seja, o homem vai estar recebendo energia de fora, está recebendo energia de Deus, certo? Então, a energia que Deus sopra no homem, como é simultâneo, é tipo esses polos, tem energia nos dois. Então Deus sopra dentro do homem a energia que a gente usa para alimentar tudo que a gente praticamente usa. A energia que a gente usa para fazer uso dela no nosso dia a dia, em tudo que é tipo de equipamento, até nos equipamentos que depois vai converter em CC, né? Que é energia contínua, mas a fonte que alimenta a energia dos equipamentos, ela é CA.
Depois ela se transforma numa outra energia que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o importante é que no início, aqui é o início quando Deus vai dar vida para o homem. Ele vai alimentar o dispositivo com energia CA. Percebe isso? Porque se Deus soprasse na narina, poderia ser CC, que é corrente contínua. Mas Deus sopra nas narinas. Então ele põe energia numa narina e ele põe energia simultaneamente na outra. O que modelo de energético é esse? O modelo CA. Maravilhoso, né? Interessantíssimo. Deus está alimentando o homem como um dispositivo com energia CA. Olha que interessante. A gente faz isso hoje, mas Deus, ao criar o homem na representação de um dispositivo, ele está recebendo de Deus o sopro simultâneo nas duas narinas. Estou mastigando para alguém que não é da área, né? Para não ter dúvidas. E Deus está dando, como Ele está dando simultaneamente energia nos dois pontos, Ele está fazendo o homem ser alimentado com energia CA. Maravilhoso, né? Interessantíssimo. Então, um ponto que a gente pode considerar. E quando a energia CA entra em muitos equipamentos, né? Vou até redesenhar aqui para vocês. Quando a energia CA ela entra nos equipamentos, ela vai ter que se converter em outro tipo de energia. Ela vai ter que se converter num tipo de energia que é o que eu acabei de citar. Ela vai se converter na energia CC. O que é a energia CC? A energia CC, diferentemente da CA, é a corrente contínua. CA, corrente alternada, CC, corrente contínua. Então eu tenho um processo onde entra CA e sai CC, ok? É uma conversão eletrônica. E a gente tem aqui dentro do desenho, a gente tem uma figura que mostra a entrada de um circuito que vai fazer esse papel, né? A gente tem aqui ó, o desenho de uma fonte, né? Tem um filtro aqui, não vamos entrar em detalhes, mas tem um filtro que vai fazer essa conversão. Mas antes de chegar no filtro, a gente tem uma parte da fonte que está recebendo energia CA ou AC, que essa energia, antes dela ser filtrada lá para virar CC, ela vai receber um tratamento, vamos dizer assim, para que ela se converta numa energia mais limpa. Eu vou dar um exemplo aqui para você que está me vindo aqui, que eu posso esclarecer. Por exemplo, a gente não pega água e não bota cloro nela. Né? A gente vê que aí as companhias hídricas, elas fazem isso. Por que ela bota cloro na água? Porque ela quer limpar a água, ela quer pegar a água e fazer a água ficar mais limpa. Então, uma purificação da água, para depois a água ficar potável de novo. É um tratamento de uma água que está meio suja para que a água fique mais limpa. Em eletricidade acontece a mesma coisa. Quando a energia CA entra no equipamento, o equipamento na primeira parte da entrada da fonte, ela tem um circuito, que é um circuito que vai fazer o que a gente vê na água. Ele vai limpar a energia. Limpar do que, pastor? Limpar de vários sinais de frequência maior, né, que vem de rádio, vem de Wi-Fi, vem de um monte de coisa que pode estar ali sujando, pode estar interferindo. Então a gente pega essa energia e leva ela num negócio que a gente chama de filtro. Isso acontece com a água, como eu falei do cloro, isso acontece em eletricidade. Então eu pego a energia e passo ela num filtro. Ela entra suja e ela sai mais limpa. Certo? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Todo mundo sabe que filtro é para limpar alguma coisa. Ele vai filtrar, né? Então, eu creio que não tem dificuldade de entender o conceito. Então, aqui tem um circuito. Ó, eu tenho vários componentes aqui ó, que estão fazendo o papel de filtro. Eles são chamados, muitos conhecem aí, para você que não é da área, mas que você já deve ter ouvido falar, filtro de linha. Sabe quando você pega aquelas tomadas? Você fala, eu comprei um filtro de linha. Você está tentando limpar. Além de alimentar com aquela tomada o teu aparelho, você está querendo limpar a energia. De uma certa forma é isso. Então o filtro de linha existe dentro de uma fonte de computador, vamos dar um exemplo aqui de um notebook. A primeira parte da fonte é isso aqui.
tem um filtro, que é chamado de filtro de linha. Ele vai limpar a energia da linha, certo? Então a gente vê que isso aqui é a primeira etapa, né, que vai acontecer, né, para limpar a energia CA. E o que é interessante a gente perceber? A gente percebe que aqui está o detalhe que muitas das vezes não vão atentar, mas a gente pode voltar aqui o slide, ó, e a gente vai perceber que se Deus soprou nas narinas, o que tem aqui nas narinas? Pelos, nas duas. Qual é o papel do pelo dentro das narinas? De filtro. Então, Deus sopra nas narinas energia CA. A gente recebe energia CA. Na nossa eletrônica, o primeiro circuito que a energia CA vai passar é o filtro. O primeiro circuito que o sopro vai entrar dentro das narinas, das narinas tem os pelos. Qual que é o papel dos pelos? Filtrar. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas peraí, se Deus é santo, se Deus é puro, Deus não precisa de filtragem. Tudo bem, Deus não precisa de filtragem, porque Deus já é puro, Deus é energia pura. Só que quando o homem peca, ele não vai cair fora do jardim? Ele não vai entrar num ambiente que é sujo em comparação a onde ele foi colocado para viver? Então Deus já previamente colocou na biologia do homem uma filtragem. Você vê que o conceito lá que eu falei da dopagem, né, tem tudo a ver. Então há uma necessidade de se purificar. Né? Há uma necessidade de se purificar. Quem está falando isso? Quem tá trazendo isso para nós? A nossa biologia. E quem está trazendo isso para nós? A nossa tecnologia. E tanto na biologia como na tecnologia, na entrada do circuito, no caso das narinas ou da fonte, representando, né, nós como dispositivos, a gente vê que há uma necessidade da filtragem ocorrer. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. É exatamente o que está acontecendo aqui. Percebeu que o design house vem de Deus? Então a gente pode observar essas coisas. É interessante perceber isso aí. E aqui nós vamos continuar vendo conceitos que Deus vai mostrar para nós que o que está na tecnologia já estava na sua palavra, nas suas escrituras, né? Ele diz aqui na parte, na metade para frente do versículo, ele diz que depois dele soprar nas narinas, ele sopra uma coisa chamada fôlego de vida. A Escritura afirma que Deus sopra um fôlego de vida. O que isso representa? Na nossa tecnologia, temos dois conceitos aqui que estão sendo afirmados ou pontuados para nós destacar aqui. Se Deus está colocando um fôlego de vida, nós podemos trazer isso aqui, que Deus estava dando para o homem, uma carga inicial. Porque fôlego não é uma coisa eterna, não é uma coisa que dura para sempre. O fôlego é uma coisa que tem um tempo. Por exemplo, você pega um mergulhador, ele mergulha lá na profundidade, se ele não tiver com nenhum equipamento, ele tem um tempo para ele voltar para a superfície, senão ele morre. Por quê? Porque o ser humano não vai aguentar ficar muitos minutos sem respirar. Então ele aspira, né? Ele aspira, toma fôlego, mergulha. Quando o oxigênio começar a ficar pouco, ele vai ter uma necessidade de voltar para tomar outro fôlego, para respirar de novo. Então esse é o conceito, é um conceito de uma carga limitada. Não é uma coisa ilimitada, é uma coisa limitada. Será que a gente tem isso na nossa tecnologia? A gente tem. Na entrada da fonte, a energia CA, ela vai ser filtrada, como eu falei. Só que ela varia assim, ó, ela varia como um ciclo, tá vendo? Ó? Existe um ciclo. E quando essa energia ela chega aqui, ela carrega o componente que sustenta durante um tempo essa energia. Só que essa energia começa a cair. Ela tem esse componente chamado capacitor, só a título de você conhecer, ele vai segurar essa energia durante um período. Ele não vai segurar essa energia para sempre.
aplico uma energia nele, ele se carrega, é como um fôlego mesmo, e se eu não carregar ele de novo, ele vai acabar. Isso aqui acontece na filtragem da fonte. Então quer dizer que o capacitor que está ali para fazer a transformação de energia CA em energia CC, esse capacitor ele está funcionando por um breve período de tempo. Em outras palavras, ele tem uma duração limitada. Isso é o que a gente chama de fôlego. Então a gente vê que na filtragem, dentro de um circuito de uma fonte, tem um capacitor. O que esse capacitor faz? Ele mantém essa energia durante um pequeno período de tempo. E esse pequeno período de tempo é chamado de fôlego de vida nas Escrituras. Então você vê que a continuação do circuito eletrônico que nós temos dentro de uma fonte tem um filtro. O que o filtro faz? Ele segura a energia por um período de tempo determinado. O que Deus coloca no homem? Deus coloca uma energia por um período de tempo determinado. Olha que interessante. Então, a função da filtragem, que vai transformar o CA em CC, né, ou o CC pulsante, pastor, não estou entendendo nada. Não precisa entender. O importante é você entender que existe um componente que transforma um tipo de energia num outro tipo de energia. E esse componente funciona por um tempo definido, por um fôlego. Então, a gente vê isso. Para clarear para você, talvez eu estou sendo um pouco mais técnico, para clarear para você, a gente pode ver isso aqui, por exemplo, na bateria do teu celular. O que a bateria do teu celular faz? Ela se carrega da tomada, então ela tem uma fonte CA, certo? Você carrega ela para uma fonte CA, a energia que vem da tomada é CA. E a tua bateria vai ser carregada por uma fonte, por um circuito de fonte que vem com o teu celular. E o teu celular tem uma bateria que também dura um tempo. Ela não é para sempre. Tanto que quanto mais a bateria dura, mais contente a gente fica, né? Mas ela também não vai durar para sempre. Então você vê que a bateria do teu celular, talvez mais ilustrativo do que o exemplo que eu dei ali, que eu fui mais técnico, ela dura por um período de tempo definido. Ela tem uma duração pré-determinada. Se eu não carregar a bateria do meu celular e só usar, vai chegar uma hora que ele acaba. Vai chegar uma hora que a energia acaba. Então o que é aquilo ali? É o conceito do fôlego. O que Deus colocou no homem é o conceito que está na bateria do teu celular, na bateria do teu notebook, na bateria do teu carro. Ah, pastor, mas eu não carrego a bateria do meu carro e o meu carro continua andando. Você pensa que não carrega. Dentro do teu carro, quando você anda movendo ele a gasolina, o circuito que tem dentro do teu carro, que geralmente é um alternador, né, assim que é chamado, antigamente era dínamo, ele está carregando a bateria, por isso que a bateria não acaba. Mas ela está recebendo carga. Ela está recebendo energia de um outro dispositivo chamado alternador. E da onde esse alternador tira energia? Ele tira energia da queima do teu combustível. Então, eu creio que tanto na filtragem da fonte, né, tanto na filtragem da fonte, que transforma o capacitor tem um tempo e a bateria tem um tempo. O que é isso? O fôlego de vida. Então, olha o conceito. Interessante. Outra coisa que a gente pode perceber, eu desenhei aqui, vou redesenhar para você. Eu falei que Deus ele sopra nas duas narinas, né? A gente viu ali no versículo. Então aqui está uma narina, aqui está outra. O que as duas narinas estão prefigurando? Qual é o conceito que está sendo apresentado em termos de eletricidade? O conceito que está sendo apresentado é o conceito do conector. Você não tem um conector do teu celular, por exemplo? Você não tem um conector na tomada? Você não tem um conector para o teu notebook? Né? Então eu coloquei o desenho aqui, ó, conector de um notebook, certo? Você tem um conector. O conector ele tem o quê? Duas vias. Independente do tipo de energia que você está levando ali, você precisa de duas vias. Deus soprou nas narinas, ou seja, havia uma narina e outra, duas vias. É a conexão por fio. Qual é a tecnologia que a gente vem usando aí há anos e anos e anos e anos? A gente conecta as coisas por fio.
Agora está surgindo um tipo de carregamento aí de alguns celulares que é por indução. Mas a princípio, a grande esmagadora utilização da nossa tecnologia é através de fio. Então a gente tem isso no conector do celular, a gente tem isso em outros exemplos na nossa tomada, a gente tem isso no conector do notebook, no conector de tantos outros equipamentos. Então a gente tem a utilização de fio, né? Então a gente tem o conector, quer dizer, os dois polos que a gente precisa para poder transmitir a energia. Então eu creio que não tem dificuldade. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que a gente pode perceber, eu também vou redesenhar para vocês aqui, vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, deixa eu só apagar aqui e a gente vai trabalhar esse conceito. A gente tem, quando Deus ele sopra, né, ele sopra nas narinas, ele está fazendo o quê? Ele está emitindo. Isso aqui é uma figura representativa, tá? Não pensa que isso aqui é Deus, porque isso não é Deus, é óbvio, né? Mas só para deixar bem claro. Mas o que é um fluxo? Se Deus ele sopra, ele está emitindo um fluxo, né? Ele manda um fluxo. Isso é interessante. E se nós olharmos para o conceito da corrente elétrica, a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo, né? Do que um fluxo de partículas que nós conhecemos como elétrons, né? Então, o fluxo de cargas, né? Vou até escrever aqui para vocês. O fluxo de cargas é o que faz a corrente elétrica acontecer. E o que é fluxo? É o que nós temos na Escritura como sopro. É o que nós temos nas Escrituras como sopro. O que é o sopro? É uma coisa que produz um fluxo. Quando eu assopro, eu produzo um fluxo de moléculas gasosas. Trazendo para a área da eletricidade, Deus mandou uma corrente alternada nos dois polos ali, como a gente falou, para poder carregar o homem com aquela energia pré-determinada chamada fôlego de vida. Então a gente coloca isso aqui, né, para poder ver que existe o conceito do conector, precisa de dois polos, e o conceito do fluxo. Então você vê que tudo isso é compatível, né? E uma coisa que nós podemos tirar aqui também é que quando Deus ele sopra, ele direciona, né, aquela energia nas narinas, mas a Bíblia não diz como Deus faz isso. Então, das narinas para dentro do homem, a gente pode dizer que seria uma condução através de fio, porque tem o conector e tem as vias aéreas. Então tem um duto, tem um canal dentro de nós. Você pode pegar isso aí até nos canais de biologia, né? Tem pessoas aí que na internet até ajudam a gente, e eles mostram direitinho. Existe a cavidade nasal, que aqui dentro se divide em 3, né? Depois da cavidade nasal vai ter uma outra parte aqui, vai ter a faringe, vai ter a laringe. É a parte mais biológica do homem, né? Que a gente pode pesquisar mais aí. Então aqui dentro tem canais para o ar circular, né? Tem canais. Então dentro do homem a gente pode considerar que é fio. A narina é o condutor. Só que fora do homem, quando Deus imprimiu o fluxo, a Bíblia não mostra como Deus fez isso. Então se a gente considerar que o fluxo é uma coisa que acontece no ar, a gente pode ter o conceito da energia sendo transmitida sem fio. Percebe? Na criação do homem existe o conceito da energia que vem sem fio e da energia que é conduzida por fio, que seria pelas cavidades nasais. Ok? Então, estou colocando os dois conceitos para vocês aí, para a gente poder chegar nessa identificação. Muito bem. No mesmo texto de Gênesis, versículo de número 19, no capítulo 2, a Escritura nos diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. Então, a gente vê que Deus, ele traz os animais na presença do homem, certo? O homem já estava vivo, já estava de pé,
estava funcional dentro do jardim, e Deus traz os animais que ele havia criado, ele traz os animais na presença do homem. E o que isso nos traz, né, como revelação? O que a gente pode entender aqui? A gente pode entender que Deus é o núcleo, no modelo original, o homem é o driver, certo? E os animais que estão sendo colocados aqui para o homem ser um tipo de mensageiro, vamos usar essa palavra, esses animais aqui, eles vão funcionar como dispositivos externos para que o driver transmita alguma coisa para eles. Então a gente pega no texto aqui, ó o que Deus diz, ó, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Então a gente vê que o driver, que foi criado para receber e transmitir, recebe de Deus e transmite para fora, ele vai interagir com seres que a princípio são inferiores, né? Porque os animais eles não são criados como nós fomos criados, né? Então, o homem dentro, ligado no núcleo, como driver, vai se comunicar com dispositivos que têm uma tecnologia inferior, que estão trabalhando fora, né, no caso do jardim, que seria onde o homem inicialmente foi colocado. E o que isso traz? Isso traz que essa figura aqui mostra um sistema de comunicação, uma rede. Presta atenção nesse conceito. Aqui nós temos a revelação de um sistema de rede. Que rede é essa? Você tem um dispositivo que tem um poder imenso, infinito, que é Deus, seria o provedor. Você tem o homem funcionando como servidor, seria aqueles computadores de maior porte, que tem poder para poder alimentar vários terminais. E os animais que são trazidos na presença do homem, eles vão funcionar como aquele computador que é o ponto final da comunicação, aquele dispositivo, aquele computador, aquele notebook. Então você vê que aqui, nessa rede, existe vários dispositivos que estão funcionando abaixo. Exatamente como nós temos na tecnologia hoje. Um servidor, ele trabalha numa condição superior ao computador que ele alimenta. Porque muitas vezes um servidor tem que alimentar vários computadores, né? A gente percebe isso aí na nossa internet do dia a dia. Você tem um hub, você tem um switch, né? Você tem um equipamento que distribui o Wi-Fi para a casa toda, né? Vou colocar dessa forma. Ele tem que ter uma condição de alimentar vários dispositivos. Então esse dispositivo, usando o exemplo da nossa rede Wi-Fi de hoje, seria Adão. A internet que está mandando um sinal para esse dispositivo seria a rede, seria a nuvem. E aqui estão os dispositivos locais, que são os animais. Por quê? Porque os animais foram criados com uma condição inferior a nós. Então a gente vê uma rede se desenhando. Olha o design house de Deus aí. E o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que existe uma identificação que vai nos confirmar a questão da rede, porque para mim ter um dispositivo conectado numa rede, eu preciso ter uma coisa que é muito crucial para que a rede funcione. Eu preciso ter um IP. O que é o IP? Vou até frisar ele aqui, ó. O que é o IP? O IP é o seu endereço. Você precisa, por exemplo, você se conectou num equipamento, você num site, ou você se conectou na internet, melhor dizendo, você precisa, para a internet te reconhecer, você precisa de um IP. O que é um IP? É um número que para nós, na hora que a gente digita lá no www, é um nome. Então eu digito lá, por exemplo, www.google.com.br. Esse domínio, esse endereço, ele tem, para nós ele é um nome, para a rede ele é um número.
Entende isso? Então, pessoas que acessam a internet, elas botam lá 160, né, quando vai colocar o DNS lá, as informações, coloca lá 168, 192, e aí começa a colocar lá os valores. O que é aquele número? Aquele número é uma representação de um IP, de um endereço. Né? Não vou entrar no detalhe, eu estou simplificando, né? Não quero aqui entrar em coisas que não faz sentido para a nossa apresentação aqui, mas o importante é que para você se logar numa rede, você precisa de um IP. Entende? Que vem do inglês, Internet Protocol. Você precisa de um número. Né? É como, por exemplo, para mim chamar alguém. Eu preciso que essa pessoa tenha um nome. Né? É chato você chegar na pessoa e falar, ô fulano. Né? Eu já estou dando o nome para ela, fulano. Só que o fulano não é o nome dela. Mas a princípio ela precisa de um nome. Então, para se comunicar, é isso que eu quero falar aqui. Para você que não é da área, para haver comunicação, é necessário que haja nomes. Isso é importante você perceber. É necessário que hajam nomes. E a gente percebe que, olha o que diz o versículo, para ver, né, vou pegar o versículo na parte final dele, para ver como este lhe chamaria. Deus traz os animais até Adão. Aí ele diz, para ver como este lhe chamaria, como Adão chamaria os animais. E o nome que o homem desse a todos os viventes, os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, olhando para o nosso desenho, Adão vai dar nome para os animais, que para nós hoje representa o nome do cavalo, do porco, da tartaruga. Mas usando esta descrição sobre uma ótica de rede, Adão, como servidor, ele vai dar o quê? Ele vai dar o IP. Ele vai dar o nome dos animais para os animais poder se conectar a ele. Percebe? Então o texto diz, ó, para ver como este, no caso o homem, lhe chamaria. É o homem que vai dar nome. É o servidor que autoriza eu ter aquele IP. Quando você entra na internet, existe uma forma de fazer o IP de outro jeito. Mas hoje, quando eu entro na internet, o IP, ele me é dado dinamicamente. A internet me fornece um IP. Então, o servidor me dá um nome. Para quê? Para mim poder se comunicar com a rede. O meu dispositivo conversar com a rede. Olha o que diz o texto. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. É Adão que dá o IP para os dispositivos externos. Percebe o conceito? E o interessante aqui é que tem uma chave aqui que a gente pode explorar e também pode observar. O texto não diz que esse é. Olha esse verbo aqui. Creio que está dando para enxergar aí, né? Esse seria. Mas o que tem a ver, pastor? O que tem a ver o é e o seria? Se o texto dissesse esse é, significa que quando o IP é estabelecido, ele é um IP estático, ele é um IP definitivo, porque se é uma afirmação. Mas o texto não diz que é, o texto diz que seria, futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito. Esse seria, por quê? Porque vai ser, usando uma linguagem para você, será, né? Está trazendo para você. Esse seria, quer dizer, esse seria quer dizer que é uma coisa que não está definitiva. Exatamente como a gente tem na internet hoje, que eu acabei de citar há pouco. O IP que a gente tem, que a gente recebe do servidor, do site, para poder conversar com a rede, ele não é um IP definido, sempre é o mesmo. Não, ele é um IP dinâmico. Por isso que essa palavrinha aqui prova para nós que Deus já tinha um design house de como a coisa funciona. Esse seria o nome deles, não esse é o nome deles. É claro que para nós aqui, porco continua sendo porco, né? Mas Deus está mostrando que a forma do escritor colocar o verbo está mostrando para nós que está mostrando uma coisa que pode, a princípio, ser mudada. Entende? Ou seja, para Adão nomear, ele não tinha uma prerrogativa de Deus para dizer que cavalo seria cavalo. Foi ele que deu aquele P para o cavalo. Deus não falou para ele, olha, esse aqui vai se chamar búfalo,
Porque senão seria o é, o verbo afirmativo, né, do ser. Mas ele disse, o nome que o homem desse. Quer dizer que o homem poderia escolher o nome que ia dar. Assim como o servidor pode escolher, tem a liberdade de escolher o IP que ele quer me dar, o nome que ele quer me dar na rede. Olha que interessante, pessoal. Veja o conceito do design house de Deus. Coisa boa, né? E a gente começa a entender que a rede de Deus vai além, né? A rede de Deus vai além por quê? Porque ele diz assim, ó, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Então havia não só animais que vêm até Adão, mas havia aves dos céus. Note essa palavra aqui, aves. A ave vive aonde? No alto, certo? Voando. Aves dos céus. O que tem nos céus? Se você parar para refletir, nos céus tem nuvem. Opa! Então quer dizer que Deus ele vai trazer até o homem, não é só os animais da terra, os rasteiros, os dispositivos que estão na casa, no trabalho. Ele vai trazer também as aves dos céus. E se elas são aves dos céus, são dispositivos que também estão localizados aonde? Olha o conceito, nas nuvens, no cloud. Então a gente tem o conceito de que o meu computador está se conectando com o servidor, mas o servidor também conversa com a nuvem. Ele também conversa com a nuvem. Então Adão era o driver, seria o servidor. Ele tanto conversa com o dispositivo final, ele tanto conversa com o laptop que está dentro da casa, como ele conversa com coisas que estão muito longe, com coisas que estão voando, aves dos céus, coisas que estão voando, estão num outro lugar, muito longe, muito distante da terra. Então significa o quê? A conversa do servidor, né, com a nuvem. E o texto diz, ó, aves dos céus. Quando fala céus, quer dizer que é mais de um céu, é mais de um tipo de nuvem, ou seja, é mais de um tipo de rede. Tem rede pública, tem rede privada, tem rede híbrida. Né? Um exemplo que eu estou dando aqui só para exemplificar. A gente vê que existem N tipos de redes. Existe rede militar, existe rede bancária, né? Existe tantas coisas. Então, ele nomeia, ele dá o IP para os animais aqui embaixo, né? Ele tem liberdade para fazer isso, como a gente falou, mas ele se comunica com as aves dos céus. Ou seja, ele conversa com as outras coisas que estão muito distante dele na nuvem, ou nas nuvens, certo? Então a gente pode perceber isso aí, coisa tremenda, né? Dá para perceber que Deus já sabia tudo mesmo, já sabia de tudo. Né? Já sabia de tudo. Até o que ainda não aconteceu. Né? Eu falei que Deus tem uma tecnologia superior à tecnologia que a gente usa, já coloquei isso aí, já fiz menção à presença do investidor. Né? Assista o nosso vídeo 5, se você não viu, você vai ver e entender mais sobre isso. E o versículo também diz, o mesmo versículo, ou a continuação dele, né? Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos. Deus deu a tudo aquilo que é doméstico, os dispositivos dentro da casa, que doméstico é de casa. As aves do céu, Deus permitiu que o homem, como servidor, se conecte com as nuvens, né? Ou seja, dispositivos que estão muito distantes. Interessante. E Deus também mostra que ele dá nome a todos os animais selváticos. Presta atenção nisso aqui. Ele dá nome aos animais selváticos. O que isso quer dizer? Selvático fala uma coisa de selva. E selva fala de uma coisa rude, de uma coisa hostil. Essa é a palavra. E o que é selvático? Quais são os dispositivos selváticos que Adão pôde nomear? Nós podemos entender, por exemplo, as máquinas pesadas. Ela está na selva, está ali
ali na indústria produzindo. Por exemplo, aqui eu creio que é uma impressora, uma copiadora ou uma coisa que faz algo de impressão, né? Pode ser comandada pela internet, é uma máquina pesada, grande, é volumosa, é selvática, né? Podemos dizer assim. Que vem de selva, vem de uma coisa hostil, né? Uma coisa pesada, não é que nem um dispositivo como o nosso celular, que é uma coisa leve, né? É uma coisa pesada no seu uso. Por exemplo, uma fábrica de robôs. Então você vê lá os robôs montando tudo, né? E eles podem ser comandados pela rede. Certo? Aí você vai dizer, não, pastor, mas e a segurança? Ué, mas o banco não libera o teu dinheiro e ele não dá acesso à rede dele pela internet para você manipular o teu dinheiro e ele não tem protocolo de segurança, com certeza devem ser muito avançados para poder se resguardar dos hackers, né, das pessoas que querem invadir. Então isso não é motivo para que a indústria não use, né? A gente não sabe direito porque não faz parte do nosso dia a dia, mas com certeza isso aqui é selvático, são dispositivos selváticos, são dispositivos pesados, grandes, montadoras de carro, por exemplo, né? O negócio da impressão aqui, ó. Então a gente vê que são dispositivos pesados, que também podem ser controlados via internet. Então você vê que os 3 tipos de aplicações aqui, ó, doméstico, dispositivos da nossa casa, do nosso dia a dia, aves dos céus, nas nuvens, tipos de redes diferentes, alcances distantes. Por exemplo, estou mandando um sinal para um provedor que está lá na China, né? E eu me comunico com ele. São as aves dos céus e os animais selváticos representando as máquinas pesadas que a gente, por exemplo, tem na indústria. Então é interessantíssimo a gente ver que a infraestrutura de uma rede, de um processo tecnológico e principalmente de um processo onde a informação vai trafegar, estava descrito. Então a gente tem o núcleo, né, refazendo a ideia para você, o driver, que é Adão como servidor, e a gente tem os dispositivos que estão fora do sistema, mas que estão sendo comunicados através de um IP, que é o nome que o servidor atribui àquela máquina, àquele dispositivo. Interessante isso daí. E a gente vai ver que Deus fala aqui no final, ele diz assim, ó, todavia, para o homem, né, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então estava faltando para Adão multiplicar esse papel que ele estava desempenhando aqui. Ele estava aqui, mas ele estava sozinho. Então, para esse sistema aumentar o alcance, era necessário multiplicar os servidores aqui, né? Era necessário ter uma auxiliadora, alguém que estivesse aqui, ó, auxiliando de forma idônea, né? E por isso que a mulher de Adão vai ser criada, para poder aumentar o alcance dessa rede. O que está acontecendo com nós hoje? Cada vez mais dispositivos estão sendo criados. Estou falando de dispositivos finais, celulares, laptops, essas coisas. E mais o pessoal que são os servidores, né? Que estão trabalhando para nos dar o acesso, eles estão melhorando a sua infraestrutura. Para quê? Por exemplo, no YouTube hoje se carrega cada vez mais vídeos. Da onde vai guardado esses vídeos? Lá no servidor do Google, né? Eu creio que o YouTube é do Google, né? Lá no servidor lá. E esse servidor tem capacidade para aguentar esse vídeo que sobe? Ele tem que estar mantendo isso, ele tem que estar ampliando a capacidade dele. E para ampliar a capacidade, eles têm que colocar não só mais tecnologia, mas como mais dispositivos, né? Mais máquina, mais recursos, né? Que é o que Deus estava dizendo aqui, ó. Não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea, então tinha que Deus criar para multiplicar a capacidade dos servidores para que no crescimento do número de dispositivos o servidor pudesse acompanhar, certo? Então, também tudo isso está acontece hoje, né? Antigamente a gente subia no YouTube vídeo de 500 mega, 200 mega, 10 mega, sei lá, né? Depende do tamanho do vídeo também. Hoje a gente sobe vídeo em Full HD, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui
esse episódio aqui em Full HD. Daqui a pouco a gente vai estar gravando em 4K. Para onde que vai tudo isso aí? Vai tudo lá para o servidor, que está sempre melhorando também, para conseguir acompanhar, né, as pessoas que acessam. Por exemplo, só do YouTube aí é um monstro de informação, né? Fora as outras redes, né? Bom, e aqui nós vamos trabalhar um conceito, que eu quero também desenhar para vocês aqui. Conceito interessante. Vamos colocar ele aqui na nossa lousa, que vai nos ajudar a entender, né, um pouquinho mais sobre o processo que Deus está descrevendo para nós através das Escrituras. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse sistema aqui, ó, você já entendeu a lógica que está por trás aqui. Você já entendeu a lógica que está fazendo esse dispositivo funcionar. Agora, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar aqui que quando a gente tem um sistema como esse aqui, ó, a gente tem um conceito hoje, vou até escrever aqui, a gente tem um conceito hoje que é o conceito de multi-core. Pastor, não entendi nada. Espera um pouquinho que você vai entender. E a gente tem um conceito de, escrever aqui também, multi-thread. Deixa eu só ver para mim, ver se eu não vou escrever errado aqui. Multi-thread. O que seria isso, pastor? Não estou entendendo ainda. Vamos lá. Vamos trabalhar um por vez aqui. Nós vamos entender. Nós vamos ver que isso aqui também já estava previsto lá na rede de Deus. Multicore, você já deve ter visto isso daí em algum lugar. O conceito de multicore. Qual que é o conceito de multicore? O conceito de multicore é um conceito onde a gente tem dentro do núcleo, a gente está vendo, diferentemente de gerações anteriores, a gente está vendo que para que o processador fique melhor, ao invés dele ter um único núcleo, eles vão criar, né, núcleos para trabalhar em paralelo. Isso aqui é o multicore. Então aqui eu tenho o primeiro núcleo, aqui eu tenho o segundo núcleo, aqui eu tenho o terceiro núcleo, aqui eu tenho o quarto núcleo. Hoje a gente tem computadores aí com 16 núcleos, por exemplo. Né? Já existe essa tecnologia. E por que tem que ter 1, 2, 3, vários núcleos? Porque é como se você tivesse um núcleo, pensa que o núcleo é o empregado. Você tem um empregado lá e ele vai fazer aquele papel dele. Se você contratar um segundo empregado, um terceiro empregado, um quarto empregado, você vai ter 4 pessoas trabalhando para você ao mesmo tempo. Resultado, o desempenho, o serviço que essas 4 pessoas vão fazer é melhor do que se fosse uma pessoa sozinha. Concorda comigo? Se eu colocar 4 pessoas para trabalhar no lugar de uma pessoa que trabalhava sozinha, eu vou ter um desempenho final melhor. Eletronicamente é essa a ideia. Eu pego a informação que o núcleo processa e ao invés de eu mandar ela toda para um único núcleo, eu coloco vários núcleos eu dentro do mesmo chip, né? Vamos colocar assim, ó, dentro do mesmo chip, eu coloco 4 núcleos. Então esse aqui faz uma parte do trabalho, esse aqui faz a outra, divide o trabalho. É como a ideia do funcionário. Esse aqui faz outro trabalho, esse aqui faz outro trabalho. Então eu tenho 4 núcleos de sistema de computador trabalhando junto. Então esse processa uma parte, esse processa outra, esse processa outra, esse processa outra. É a ideia do 1 empregado, 4 empregados. Então 4 núcleos trabalhando junto processa mais rápido. Concorda comigo? Assim como 4 funcionários trabalhando junto consegue fazer mais rápido do que um funcionário só. Então essa é a ideia do multicore. Só que como Deus representa um núcleo, Deus ele é um núcleo com capacidade infinita. Então,
O multicore já está embutido aqui dentro. Por quê? Porque isso aqui é para aumentar o desempenho. Vou até escrever aqui, ó. Isso aqui foi criado, esse multicore, para aumentar o desempenho. Então, para o desempenho crescer, para isso aqui aumentar, eles foram criar essa tecnologia. Ou seja, de vez de eu ter um único núcleo, uma única central que processa a informação, eu vou criar um computador completo, um núcleo completo, em que eu vou colocar, de vez de colocar um núcleo dentro do chip, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, até 16, aí estão querendo aumentar até para mais. Então eu vou ter vários núcleos trabalhando junto. O que isso vai produzir? Vai produzir um resultado melhor, um desempenho superior. Só que como Deus tem um processamento infinito, então ele tem o quê? Infinitos core. O que é o core, pastor? O core é o núcleo. Pensa no core como o conjunto de instruções, seria o computador em si. Seria o cérebro eletrônico. Vou usar uma palavra para você entender, para facilitar. Um core é um núcleo, é um cérebro eletrônico. Se eu tenho vários núcleos, vários core, multicore, eu tenho vários cérebros pensando junto. Se eles estão trabalhando junto, o resultado do desempenho vai ser melhor. Percebe isso? E eles estão também trabalhando com o conceito de multithread. O que é multithread? Esse processador aqui, que é físico, isso aqui é uma coisa física. Ele trabalha, por exemplo, no seu computador, eu vou dar um exemplo para você. É para simplificar, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, porque o objetivo não é esse. Mas é como se, por exemplo, tu abriu o Word lá no teu computador, aí tu abriu por exemplo, o Office, tu abriu o PowerPoint. E aí tu está acessando o teu e-mail, e aí tu está acessando um programa que visualiza imagem. Por exemplo, lá o editor de imagem, lá, o Paintbrush. Coloquei 4 programas aqui. Como é que o teu computador faz isso? Ele divide as tarefas. Uma hora ele está processando o teu editor de texto, na outra hora ele está processando o teu editor de imagem, na outra hora ele está processando o PowerPoint, na outra hora ele está processando, por exemplo, o Excel. Usando aqui exemplo para você. Então, é como se ele estivesse distribuindo o trabalho dele. O multithread tende a fazer isso. Ele pega o núcleo físico, e ele cria um núcleo virtual. É como se ele criasse um computador só para trabalhar com Word. Daí ele cria um núcleo virtual só para trabalhar com outra coisa. Ah, pastor, mas é assim que funciona? Eu estou te dando só uma pincelada, é uma ideia. Aqui o objetivo não é falar disso. O objetivo é falar do que tem em conceito, Não é aprofundar nisso, até porque nem eu sei direito como é que funciona esse multithread por dentro, Precisaria ler mais sobre o assunto. Mas o importante para você entender é que o multithread está falando dele criar núcleo lógico. Eles usam essa palavra na tecnologia. E aonde que está esse conceito do núcleo lógico? Ele já está dentro do próprio núcleo, que é Deus. Deus já compõe em si mesmo multicore e multithread. Pastor, me explica melhor isso. Deus ele pode ouvir uma oração que é feita aqui no Brasil, onde eu estou gravando aqui para você, e ele pode ouvir simultaneamente uma oração que é feita lá no Japão, que é do outro lado do mundo. Então ele trabalha como se eu fosse o Word aqui, e ele trabalha como se a oração que está sendo endereçada a ele lá no Japão fosse o Excel. Tá, pastor, mas como é que ouve esse e ouve o outro lá ao mesmo tempo? Como é que o teu computador ao mesmo tempo, ele opera o Excel, opera o Word, opera o Paintbrush e opera o teu e-mail? E se você abrir mais programa, ele opera todos os programas ao mesmo tempo. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, então o computador é igual a Deus? Não, o computador está simulando Deus, porque na verdade ele não trabalha ao mesmo tempo. Nas máquinas antigas que não tinha multicore, ela divide o processamento, ela faz um pouco de cada. Só que como Deus é o multicore e o multithread infinito, ele consegue ouvir, se a humanidade inteira se voltar para ele e começar a orar agora, ele vai conseguir atender a humanidade. Cada oração, cada pessoa, ele vai conseguir atender sem nenhum atraso.
Porque o conceito que está no núcleo, que é Deus, é multicore e é multithread. Nunca parou para pensar nisso? Como é que Deus ouve 1 bilhão de pessoas orando? Cada uma com o seu problema, com o seu sentimento, cada uma com a sua dificuldade. E a Bíblia diz que Deus sonda e esquadrinha o coração. Quer dizer, Deus ele faz um raio-x, né? Além dele nos ouvir, ele pode fazer um raio-x do meu coração. Ele sonda e esquadrinha, né? É um texto que me veio agora. E como é que Deus faz isso? E com cada pessoa individualmente. Porque dentro de Deus está o conceito de multicore e multithread, só que muito mais avançado. Infinitamente mais avançado. Então, estou mostrando para você, né? Nunca pensou nisso? Como é que Deus ouve a oração de... Eu vou colocar um número bem pequenininho, mas só para entender. Como é que Deus ouve a oração de 1000 pessoas ao mesmo tempo? Porque muitas vão orar a Deus, mas não vão orar exatamente no mesmo tempo. Mas acontece que, por exemplo, no meio de milhões, pode acontecer que 1000 ou até mais, né? Estão orando exatamente no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo minuto. Como é que Deus ouve? Como é que Deus interpreta? Porque dentro de Deus já existia esse conceito. Percebe isso? Então é interessante. E aqui a gente vai, né, finalizar a nossa explanação, porque o processo de reprodução do dispositivo dentro do jardim, que é a sala limpa, é mais poderoso. A gente já falou sobre isso. E fora, ele ficou contaminado, né? A gente viu isso em Gênesis 3,17. Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então a gente vê aqui o que contaminou Adão. Esse conceito eu passei lá no episódio 5, mas eu preciso passar aqui para vocês. O que contaminou Adão foi o dopante, foi a impureza, né? O que nos contamina é o dopante e a impureza, né? Então a gente vê essa realidade. Por isso que o nosso desempenho é inferior, né? Por isso que o nosso desempenho é bem menor do que nós somos criados para ter. E aqui vale uma observação que, olha que interessante, veja só, veja. Não sei se vocês sabem, né, quem não é da área pode não saber, mas quem é da área sabe. Áreas correlatas também. O computador, ele é chamado, se você for definir um computador, ele é conhecido pelo pessoal, ele é o burro mais rápido do mundo, né? Então ele não tirando a inteligência artificial que está surgindo, é muito recente, pelo menos a aplicação, né? Falando dos computadores antigamente, um pouquinho mais atrás, tirando a inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vai falar depois. O computador ele é muito rápido, mas ele não tem intuição, ele não tem o que o ser humano tem. E se nós for comparar a nossa capacidade de processamento com um computador, a gente é muito mais lento. Só que você vê que quem criou o computador foi o homem. Em outras palavras, o homem foi o vamos dizer assim, o precursor, né? Pelo menos aqui na nossa tecnologia. Só que, apesar de nós sermos muito mais lentos, somos nós que dominamos a máquina. A máquina é muito mais rápida do que eu. A máquina consegue fazer 1 bilhão de contas ou milhões de cálculos em 1 segundo. Eu não consigo. Eu como ser humano, você como ser humano, mais inteligente de nós, não consegue fazer. A máquina está anos-luz da nossa capacidade de processamento. Só que a gente ainda domina a máquina. E a pergunta que eu coloco para você aí, científica e até espiritual: por que nós que somos muito mais lentos, muito inferiores em processamento, por que a gente ainda domina a máquina? Por que a gente gerou o modelo da máquina, pelo menos falando da nossa tecnologia? Porque a gente, apesar de estar avariado, né, o driver que foi contaminado aqui, a gente foi criado por alguém que é infinito em poder. Então,
apesar de eu ser muito mais lento que o computador, eu mando no computador e o computador não manda em mim. Fui eu que criei aquilo ali, falando no sentido da nossa tecnologia, né? Por que que eu, sendo tão mais lento, domino aquilo que é tão mais rápido do que eu? Porque você e eu fomos fruto da vontade do Criador. E por nós sermos fruto da vontade do Criador, a gente tem condições de, ainda que ser mais lento, ser melhor do que aquele que é muito mais rápido. Olha que interessante. O computador é muito mais rápido, mas eu ainda sou o agente principal, eu ainda que controlo a máquina. Ah, pastor, mas tem inteligência artificial. Quem é que está programando a inteligência artificial? A gente. Quem começou com isso? A gente. Então você vê que tudo que é feito pelo homem. Por quê? Porque foi Deus quem deu para o homem a condição de ser o que ele é. Claro que ainda estamos muito abaixo, porque nós perdemos, né, pela maldição aqui que foi promovida no pecado original, nós perdemos muito disso. Mas ainda assim, com tanta, vamos dizer assim, com tanto distanciamento da nossa condição inicial, é ainda assim nós, seres humanos, que criamos todas as coisas, no sentido humano, né, dizendo assim. E por que nós somos tão protagonistas no meio de máquinas que são muito melhores do que nós para processar? Por que nós somos esse protagonista? Porque nós fomos feitos pelo Criador. E o Criador colocou em nós algo que a máquina não tem. Percebe isso? Quando você crê em Deus, é isso que eu quero falar para alguém aqui. Você se autovaloriza. Porque você é muito mais lento do que um processador, do que um core. Mas você consegue fazer... O computador te obedece. Por que você é senhor sobre ele? E não ele sobre você? Porque você tem algo que veio de Deus. O computador veio de você. Claro, a gente tem a inspiração de Deus, mas eu estou falando no sentido humano. Nós criamos os computadores, por isso que eles não se revoltam contra nós. Eles nos obedecem, ainda que sejam muito melhores em processar. Agora, nós fomos criados por Ele, e por nós sermos criados por Ele, nós temos soberania sobre as máquinas, que são melhores do que nós, como eu tenho enfatizado. Percebeu? Crer em Deus é perceber que você tem o que a máquina não tem. A máquina não tem sentimento. A máquina simula sentimento. A máquina não tem sentimento como você tem. A máquina não tem empatia. Ah, pastor, mas eu posso programar, fazer ela parecer que ela tem empatia. Ela vai parecer, mas ela não tem empatia como você tem. Entende isso? Por que você tem essas coisas e a máquina não tem? Com tanta tecnologia que nós já temos. Nem a inteligência artificial tem isso. Ela pode parecer que tem, mas ela não é igual a gente. Ela pode ser igual a gente na condição de cálculo, mas não na condição humana. Entende isso? Por que máquina não ama? Por que a máquina não ama o filho como você ama teu filho? Porque você tem amor, você tem algo que Deus te deu que ela não tem. Para que você está falando isso, pastor? Para mostrar para você que, primeiro, crer em Deus não é ser alguém atrasado, é o contrário, é valorizar o teu hardware, valorizar a tua vida. Segunda coisa, você percebe que o que você é diferente e melhor do que tudo no sentido da completude do que nós somos, porque foi alguém muito, muito especial que nos criou, Deus. É isso que eu queria passar para você. Por que você tem lembranças e aquela lembrança te traz um momento que te lembra uma situação e que traz para você um sentimento que você provou e que é único para você? Você acha que a máquina tem isso? A máquina é fria. Ela não tem isso. Por que ela não tem? E você tem. Percebeu? Por que você tem e ela não tem?
Ah, pastor, mas ela produz cálculos inimagináveis. Verdade. Nesse lado ela está muito mais além do que nós. Mas e as outras características que nos fazem, inclusive, dominá-la? É isso. Então, é só você refletir que você vai entender. Você vai entender por que você é especial, porque quem te criou é especial. Então, a gente tem conceitos, né? Servidor, né? Que são os dispositivos que controlam os terminais e aquela estrutura que a gente apresentou para você. E era isso que a gente queria fazer você refletir. Esse aqui termina com uma reflexão. Quem somos? Eu não estou dizendo que os outros dizem que a gente é. Isso é um outro detalhe, isso é uma outra discussão. Eu estou falando de você, estou falando daquilo que você tem que os outros não têm. Até o seu semelhante não tem. Máquina sai de fábrica, tudo igual, o número de série só que muda. Você pega um ser humano, ele é único. Ele é parecido com os outros, mas ele não é igual. Por que essa especialidade em nós? Que não há na máquina, não é lugar nenhum. Porque quem nos fez é o Deus único. Então ele te fez único. Como ele é único, ele te fez único. Ele te fez para ser único. Percebe isso? Então, uma reflexão para você pensar, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar hoje. Espero que tenha gostado. Um grande abraço para todos e Deus os abençoe.